poder das palavras. O poder das palavras. Um assunto tão falado, não é? Já ouvimos falar tantas vezes sobre isto, penso eu. Palavras terem poder. Não somos só nós que pensamos nisso e acreditamos nisso, que as palavras têm poder. O mundo à nossa volta, muitas outras religiões, credos, sei lá, mesmo cientistas, ciência, saúde, sei lá, todos têm falado sobre isso, que as palavras têm poder. E, tantas vezes, se formos honestos, vemos-nos a falar muitas vezes as maiores barbaridades. Contra nós mesmos. Já vamos falar mais sobre isso, mas isso leva-me a crer que não basta conhecimento. Tem que haver revelação. Depois nos leva à ação certa, às palavras certas. Porque o segredo nunca está no conhecimento. E a gente às vezes valoriza tanto o conhecimento, mas o conhecimento é só o primeiro patamar. É só o primeiro passo. Termos conhecimento das coisas, como elas funcionam, como acontecem nas nossas vidas. Mas eu tenho chegado à conclusão, depois de 30 e tal anos de crente, que não basta conhecimento. É muito importante a revelação. Porque sem ela, não chegamos lá. E hoje até estamos a falar de palavras que, na sua essência mais simples, como escrita, como está na Bíblia, é logos, mas sempre entra uma palavra muito importante junto a ela, que é rema. Uma é palavra de conhecimento, é uma palavra que temos conhecimento, dá-nos conhecimento da vontade de Deus, dá-nos conhecimento de como Deus é, o que Ele espera de nós. A palavra logos está escrita, mas devemos estar tão dependentes também da palavra rema, que é aquela palavra que vem até nós, que nos revela algo para nós hoje, aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus quer nos falar. O poder das palavras. Eu gostaria de começar com um versículo, antes de dar aqui uma pequena introdução. No slide seguinte, há para mim uma passagem bíblica que é super poderosa, que dá-nos realmente a ideia e a revelação da força do que é as palavras. Não podia ser mais forte isto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isto é muito forte, não é? Diz que é a morte ou vida, e são dois grandes opostos. Morte é tudo o que vocês consigam imaginar de doença, de depressão, de coisas más, coisas horríveis. Mas depois fala de vida, e eu acredito aqui que é a vida abundante de Deus. As maiores bênçãos que vocês possam imaginar. Morte, vida, estão no poder da língua. Ou seja, naquilo que falamos. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Para todos aqueles que possam dizer que nós somos exagerados, somos extremistas, somos sei lá o quê, quando falamos do poder das palavras, a importância das palavras, há muita gente que há de dizer isso. Dizendo assim, que exagero, então agora não posso falar nada, não? És um extremista, és um exagerado. Olha, eu tenho sido muitas vezes acusado disso, porque muitas vezes estou sempre a tentar sensibilizar as pessoas para as palavras que saem da sua boca, aquilo que eles estão a tentar criar, digamos assim, que nós vamos ver nesta manhã, que palavras são poder criativo de Deus. E quando eu tento fazer isso, muitas vezes sou criticado. Ei, lá estás tu, com as tuas coisas. Até parece que nunca sai da tua boca uma palavra errada ou qualquer coisa. Sai, às vezes sai. Não conseguimos controlar tudo, às vezes estamos distraídos, estamos em vários estados de mente que se calhar lá nos escapa alguma coisa. Mas devemos ter sempre a consciência que é muito importante as palavras que saem da nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, ou seja, aquele que lhe dá valor, que percebe a sua importância, tudo isso, não é? Comerá do seu fruto. Ou seja, morte, ou seja, vida. Tão simples como isto. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu
claro, ao longo dos anos sempre estudei sobre isto, porque, sinceramente, é um dos assuntos que mais me apaixona na Bíblia, as palavras, o poder das palavras, a oração, tudo isso. E ao longo dos anos tenho estudado muito. E principalmente desde que soube, que o pastor João nos convidou para dar esta matéria e eu sabia que ia dar a introdução e a importância das palavras, eu intensamente nestas semanas procurei mesmo ver e fiquei surpreendido. Já havia muitas coisas que eu sabia, tinha noção e consciência, mas fiquei mesmo pasmado, vá lá, com o mundo à nossa volta, principalmente o mundo da ciência, o valor que eles dão às palavras que nos deixam muito atrás. E nós que temos uma Bíblia, uma palavra de Deus que fala sobre esse poder e essa importância, porque vem mencionado desde o Velho Testamento até ao Novo, não damos tanta importância. Eu fiquei realmente admirado. Eu vou procurar ser sucinto e rápido, mas só para vocês terem alguma ideia. Eu dei comigo a descobrir, por exemplo, que há uns poucos anos atrás uns cientistas fizeram uma experiência. Está documentado, foi tudo documentado e é tudo verificado pela ciência. Nem é religiões nenhumas, não é nada, é a ciência mesmo. Cientistas. Eles criaram um dispositivo qualquer, um aparelho que repercute as nossas palavras, grava-as e depois pode continuar a citá-las. E eles fizeram uma experiência assim, com plantas, com flores, plantas. Meteram uns vasos numa sala, meteram outros noutra, do mesmo tipo de sementes, tudo igualzinho. Portanto, não eram sementes estragadas, outras melhores, não, eram tudo igualzinho. E depois meteram aqueles aparelhos, numa sala, a dizer palavras assim, tu não prestas, tu és morto, tu és uma flor feia, sei lá. Só dizer assim coisas. Vocês podem parecer que isto é tudo idiota, não é? Mas eles começaram a fazer isso. E na outra sala, meteram outras palavras diferentes a dizer vida, tu vais florescer, tu vais ser viçosa, não sei o quê, coisas assim do género. Durante dias, aquilo sempre, as palavras a serem projetadas para as plantas. Plantas. Vocês acreditam que ao fim de alguns dias, aquelas plantas que receberam as palavras negativas estavam murchas, estavam mortas, e as plantas que receberam as outras palavras estavam cheias de vida, bonitas e por aí afora? Isto aconteceu, foi documentado. Eu não tenho aqui por acaso a fonte, mas depois posso dar a alguém que queira me pedir. Mas isto aconteceu. A gente pode pensar, que estupidez, onde é que foste buscar isso? É ciência, está documentado, aconteceu. A plantas, nem estamos a falar a pessoas. Se palavras podem fazer isto a plantas, o que é que podem fazer a nós? É essa a minha pergunta. O que é que andamos a fazer uns aos outros? O que é que andamos a dizer uns aos outros? Pensem nisto. Reparei, nestas semanas, ao estudar, tanto a partir de hindus, de budistas, sei lá, islâmicos, tudo o que vocês possam imaginar de religiões, de outros grupos, e eu não tinha tanto essa noção. Eu sabia um pouco. Principalmente, claro, feiticeiros, igrejas... até eu vi isso acontecer, em igrejas, vi documentários em igrejas satânicas e tudo. A importância que eles dão às palavras e a revelação, digamos assim, que eles têm das palavras, que sabendo que dizendo certas palavras e projetando certas coisas, como isso afeta a vida das pessoas. Há muita gente a ter conhecimento e, pelos vistos, revelação do que palavras podem fazer na vida das pessoas. E nós muitas vezes não temos essa noção e essa consciência. Eu vou só aqui usar mais um exemplo que eu achei muito interessante e que para mim foi uma grande revelação. Pronto, eu nestes últimos meses, último ano, 2, tenho andado a reviver o meu hebraico, o meu grego, isso tudo, e tem sido extraordinário. E houve uma palavra que eu sabia que é muito usada, uma palavra que vocês vão todos reconhecer bem, que é usada em muitos mundos da mágica e de muita coisa, que é abracadabra. Sabem a palavra, não é? E muita gente crê nisso, que quando diz aquela palavra, mesmo nos feitiços e nas muitas coisas, acreditam que essa palavra produz coisas.
Depois juntam outras coisas a essa palavra, claro. Para encantamentos e para muitas coisas. O que muitas vezes as pessoas não sabem é a origem das palavras e como elas surgem. E às vezes a maior tragédia é nós, às vezes, palavras e coisas que até vêm de Deus, vêm da palavra de Deus, nós não as usamos, não temos a revelação delas e outros até as usam para o mal, usam ao contrário. Vocês sabiam que a palavra abracadabra é bíblico? Está na Bíblia e é hebraica, aliás, é aramaica. É uma palavra aramaica que vou tentar pronunciar, não é? Averha kadabaha. É mais ou menos isto. Eu era para ter posto no slide, mas depois não pus. Mesmo como se escreve, porque aquilo é tudo escrito ao contrário, não é? Como vocês sabem, é escrito da direita para a esquerda, o hebraico, isso tudo. Mas esta palavra, sabem o que é que ela quer dizer? Não existe no português, na Bíblia de onde eu tirei isto, a Bíblia hebraica, então só existe de hebraico para inglês e diz I will create as I speak. As I speak. Eu criarei à medida que falo. É o que quer dizer isto. Abracadabra, em hebraico, que está lá em Números 12, 13, está em várias passagens, quando Moisés falou acerca de Miriam, para Deus tirar-lhe a maldição da lepra, foi esta expressão que ele usou. Mas as pessoas não sabem. E quer dizer isso, eu criarei à medida que falo. Abracadabra. E isto é usado para o mal, digamos assim, ou de forma errada. Quando nós não usamos as coisas que Deus nos dá, outros vão usá-las. Essa é a realidade. E isto é uma expressão poderosa. Eu crio à medida que falo. Nós temos hoje muitos materiais de construção. Há aqui pessoas que são da construção, talvez, não é? Temos cimento, temos areia, temos outro tipo de coisas que constroem outros tipos de coisas. Temos materiais de construção. Vocês sabiam que palavras são material de construção? Palavras criam. Para entendermos este princípio básico, temos que ir ao início. Em Gênesis 1, 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Material de construção. Palavras de Deus. É claro que iremos ver depois que as palavras por si só, sozinhas, isoladas, elas podem ter poder, mas elas são amplificadas ou têm um poder poderoso mesmo, sendo de Deus, quando se junta mais algo. E neste caso é o que diz aqui: e o Espírito de Deus, não está lá o versículo? E o Espírito de Deus se movia. Eu até sublinhei. Mais uma vez, está mal traduzido. Eu sei que às vezes isto é aqui uma coisa da gente andar, parece que andamos a corrigir a Bíblia, mas não é andar a corrigir a Bíblia. Não é o que Deus disse. É corrigir às vezes as traduções. Porque não é a palavra de Deus que nós estamos a corrigir, é as traduções. A palavra original no hebraico que diz para mover é incubar. É a mesma palavra que na Bíblia é usada quando a galinha choca os ovos. Deus estava a lançar palavras e o Espírito de Deus estava a incubá-las. O Espírito de Deus se movia sobre o que era dito para materializar. É o que a galinha faz sobre os ovos, certo? Materializar os pintos, não é verdade? E a palavra para mover é a palavra incubar. Então aqui percebemos algo que é uma grande verdade e um grande princípio para nós. Nós devemos ter a consciência, a revelação de que as nossas palavras têm poder, mas elas terão poder mesmo final, um poder tremendo, para cumprir o que Deus promete a nós, quando o Espírito de Deus está connosco a amplificar essas palavras. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e Deus falou: haja luz, e houve luz. O Espírito incubava. Mas aqui fala de Deus a falar. Deus a falar, a criar os mundos. Eu queria aqui trazer algo que se calhar alguns de vocês nunca se aperceberam antes, mas no próximo slide há uma versão que eu tenho do hebraico, que é
Targum Onkelos, que é uma versão muito antiga do hebraico, sobre a Bíblia, e isto há uns tempos atrás revolucionou-me completamente. Em Gênesis 2:7, como nós sabemos nas nossas versões, diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente." Mas é muito mais poderoso do que isso. Nesta tradução, eles trouxeram... Como vocês sabem, as palavras têm muitos significados, não é? A linguagem que é muito rica. Então a hebraica é rica demais, porque eles têm poucas letras e poucas palavras para significar muitas coisas. E nós, para entendermos muitas vezes o poder da palavra de Deus, temos que entender cada palavra, os vários significados que ela pode ter. Que é isso o importante de estudar a língua hebraica, mais do que até a língua grega. E traduzindo à letra, o que lá está, esta tradução diz: "E o Senhor Deus criou Adão do pó da terra e soprou em seu rosto o sopro das vidas." A palavra vida até é plural, como se fosse várias vidas a vir ao homem. Não vamos falar sobre isso agora, não é o tema. "E ele se tornou, Adão, um espírito falante." Lá no inglês, eu traduzi depois para o português, mas no inglês é "another speaking spirit." Um outro espírito falante. Porque se nos faz a ligação à imagem e semelhança de Deus, o que é que caracterizou logo Deus no início? Foi o falar. Deus falou as coisas à existência. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também fomos chamados a falar, a criar coisas. Digamos assim, com as nossas palavras, ou ter o conhecimento, a revelação de que com as nossas palavras há morte ou há vida. Podemos criar coisas. É o que aqui, de alguma forma, isto está-nos a querer mostrar. Eu não tenho muito tempo para desenvolver isto, mas no próximo slide é muito interessante que logo a seguir a Deus criar o homem e criá-lo desta forma, em Gênesis 2:19, eu tenho aqui numa versão que tentei traduzir do inglês para português, porque isto não há em português, que é o The Voice Bible, diz assim: "Assim, do mesmo sol do qual o homem foi feito, o Deus eterno esculpiu todo o tipo de animal e todo o tipo de pássaro que voa no céu. Então ele os trouxe ao homem e deu-lhe autoridade para nomear, falar, a cada criatura como bem entendesse. Como ele decidisse chamá-la, esse tornaria o seu nome." Uma coisa que se calhar alguns de nós não sabemos é que na cultura hebraica o nomear, o dar nome é uma coisa poderosíssima. Fala à natureza da pessoa, da criança. Nós não damos grandes valores. Hoje em dia o que é chamarmos o nome à pessoa. Não tem grande valor e significado, mas como vocês devem saber, se calhar não se lembraram disso, mas agora enquadrando no nosso tema, sempre que alguém nascia no Antigo Testamento, Sansão, aquele outro, as mães e os pais tinham sempre a revelação de que, ao nomear a criança, ao dar o nome, estavam a criar a ela como que uma natureza, um destino. Era muito importante o nome que eles davam à criança. Não sei se vocês sabiam disso. Muitos de nós temos essa consciência, não é? Por isso, se calhar, quando nascem os nossos filhos, nós começamos a pensar: que nome é que eu vou dar ao meu filho, à minha filha? Muitos de nós, se calhar, damos porque é nomes que estão na moda ou outra coisa qualquer. Se calhar, hoje em dia, já as pessoas não pensam muito nisso. Mas é muito importante. E agora reparem, porque é que isto é tão significante com o versículo anterior? É que, logo a seguir, Deus criar o homem, dar-lhe a sua natureza, dar-lhe ele ter a imagem e semelhança de Deus, o que é a primeira coisa que o homem faz? É ir falar aos animais. Usar a voz, usar as palavras para nomear animais e dar-lhes significado às suas vidas. Dos animais, a sua natureza, como eles seriam, isso tudo. Eu não quero entrar muito por isso, mas há quem diga que muitos rabinos e historiadores e estudiosos disto do hebraico, isto é só uma pequena parte, a gente recebe se quiser. Mas há quem diga, porque na Bíblia não está muito claro isso, mas há quem diga que os animais não estavam sem vida no chão, não tinham ainda vida. E que o homem, Adão, ao falar, estava a soprar assim como Deus soprou ao homem e deu-lhe vida. E que Adão, ao falar as palavras, aquelas palavras entraram nos animais e lhes deram vida, natureza, identidade, isso tudo. Para mim faz sentido. Para mim faz sentido.
Não se esqueçam que Adão ainda não tinha caído. Ele estava cheio da glória de Deus. A vida de Deus, a semelhança de Deus, as palavras que saíam da boca dele seriam poder, certamente. Amém? Coisas para nós pensarmos, certo? Estou a trazer isto tudo só para vocês perceberem como é tão importante as palavras da nossa boca. Elas criam mesmo. Elas são criativas. O autor, como no primeiro versículo vimos em Provérbios, não estava a exagerar. O poder da morte e da vida estão mesmo nas nossas bocas. A morte e a vida está na nossa boca. Não estava a exagerar. Ele não estava a exagerar. Vamos ao Novo Testamento, a Marcos 11, 22, 24, para ver o que o Senhor Jesus tem a dizer. Esta foi uma passagem que até na última vez que eu aqui falei, quando estávamos a falar sobre fé, eu usei esta passagem, mas hoje vai ser usada mais no sentido do poder das palavras. Marcos 11, 22 a 24, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É o grande versículo da incubação, digamos assim, das palavras. Porque eu sublinhei só as palavras que mencionam palavras, ou dizer, ou falar, mas estão ali outras que eu não sublinhei que são complementares e sem elas tudo isto não funciona, este processo. Mas reparem como esta passagem fala sobre isso. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, e tenta imaginar agora o que é que possa ser um monte na vossa vida. Ergue-te e lança-te no mar. E aqui entra uma frase importante: não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Agora reparem, tudo, digam lá, tudo. Não é algumas coisas. Tudo o que disser, ou falar, lá está palavras, as palavras que saírem, todas as palavras que saírem, lhe serão concedidas, serão feitas, acontecerão. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então nesta passagem tanto menciona palavras, o falar, dizer, pronunciar, declarar, seja o que for, mas tem aqui uma frase muito importante: não duvidar em seu coração, mas crer. É que aqui está uma dupla ênfase, porque ele poderia dizer só, mas crer, porque à nossa vista poderia ser que o crer era suficiente, porque devemos ser pessoas que creem, pessoas de fé, certo? Mas muitas vezes quando estamos no processo de crer e estamos naquela luta de mandar a montanha embora, falar à nossa montanha, certo? Dúvidas podem vir. Dúvidas podem assolar. Eu não sei se vocês recordam, mas da última vez que eu falei sobre isto, o Kenneth Hagin dizia algo muito poderoso. Poderemos até estar a ser assaltados nesse processo por dúvidas na nossa mente, mas elas não podem estar aí no nosso coração. Não sei se lembram disso. Porque não podemos às vezes evitar que na nossa mente ainda surja ali alguma dúvida, alguma incerteza, não é? Mas se no nosso coração aquilo estiver bem firme, crença, fé na palavra, no que Deus nos promete, não vamos vacilar. Porque vai ser sobreposta a dúvida que possa estar na nossa mente, porque o que está no coração é mais poderoso. O coração sobrepõe-se à mente. Tudo o que disser, qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isto é uma coisa mesmo poderosa. Mostra aqui Jesus que realmente as palavras da nossa boca têm mesmo grande poder para mandar montanhas. É claro, eu acredito que sem nos apercebermos isso tudo, não só na nossa mente, mas se calhar às vezes no coração, que é onde não deve estar, às vezes pode haver uma réstia de dúvida. Há uma coisa que nos faz vacilar.
faz ficar com incerteza. Eu não quero ser muito radical, muito coisa, lá está, porque senão começam sempre a dizer essas coisas sobre nós, mas eu penso que muitas vezes, e acredito, que muitas vezes poderá ser essas duvidazinhas, essa incerteza que possa entrar no nosso coração, que muitas vezes bloqueia o processo de recebermos de Deus. E bloqueia o cumprimento das palavras que saem da nossa boca. Aquilo que nós estamos a orar sobre as nossas vidas. Por isso é um lugar onde devemos de vigiar sempre muito, não é? Agora está-me a vir aquela memória, não está aqui o versículo, de tudo o que deves vigiar, não é? Vigia o teu coração, porque dele se tem as saídas da vida. Nosso coração. No slide seguinte diz assim, isto está a falar do tipo de fé de Deus, que é uma fé sobrenatural. Todo este processo, não é? Do crer, não duvidar, não é? Mas crer e o que falarmos, todo este processo que eu chamo-lhe, vá lá, o processo de incubação. Deixa-me assim falar. Porque no nosso coração e na nossa mente, porque a nossa mente, ao fim e ao cabo, também tem que receber a palavra para ser renovada e entrar cada vez mais em acordo com o nosso coração, certo? E não deixar entrar também dúvidas na nossa mente, porque então aí é perfeito. Quando há um alinhamento entre coração, mente e boca, é perfeito. Quando a nossa mente está renovada, como a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, quando a nossa palavra é renovada, os nossos pensamentos são renovados pela palavra de Deus. E ela entra em linha, em harmonia com o nosso coração, o que está no nosso coração, a fé está no nosso coração. E os dois se alinham com a nossa boca, com as palavras que saem da nossa boca, então aí estão as condições perfeitas para que aconteça aquilo que nós falarmos. E este processo, eu chamo-lhe o processo de incubação, porque começamos a deixar entrar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, ter os pensamentos certos. Há todo ali um processo de incubação, entre aspas, em que damos lugar a tudo o que é de Deus, tudo o que é da palavra, as promessas, tudo isso. E quando damos por nós, a boca fala do que o coração está cheio. E a boca vai começar a falar. Se o coração está a transbordar, está cheio, se sobrepõe sobre a nossa mente, então vamos começar a falar não o que a nossa mente diz, se não está renovada, mas começamos a falar o que o nosso coração diz. Então aí as coisas acontecem. As coisas acontecem. Isto é todo um processo que é de fé sobrenatural. Se tu realmente crês alguma coisa com o teu coração e o dizes com a tua boca, terás aquilo que dizes, as tuas palavras concretizar-se-ão. É o que vai acontecer. É o que promete aqui na palavra. No slide seguinte diz, as bênçãos de Deus, respostas à oração e mesmo a salvação não vêm simplesmente por ter fé em coração. Isso é só o primeiro passo, é uma primeira parte. Tu deves crer com o teu coração e confessar com a tua boca. As tuas palavras estão envolvidas nisto. É tudo, é um todo, não é só uma coisa. Vou só ter cuidado com as minhas palavras. Isso já é bom, já é positivo. Mas o seu poder é quando alinhamos as nossas palavras com o nosso coração, com o que lá está, da palavra de Deus, com as promessas de Deus. Crer em teu coração e confessares aquilo que acreditas com a tua boca é o princípio básico da fé. Confessa com a tua boca o que tu crês em teu coração. As tuas palavras criarão a realidade na tua vida. É o slide seguinte, penso eu. Confessa com a tua boca o que tu crês em teu coração. As tuas palavras criarão a realidade em tua vida. Pensem mesmo nas palavras como material de construção. Para nós, às vezes, se calhar isso é difícil de ter o alcance da revelação disso. E nós pensamos, bem, o nosso mundo é feito de materiais, como eu já disse há pouco. Cimento, isto, cria-se edifícios. Com outros tipos de matérias, cria-se outro tipo de coisas. Recebam a revelação de que palavras também criam. Palavras são materiais de construção. Para bem e para mal. Para bem e para mal. Bom, vamos para a importância das palavras. Eu penso que isto que eu já falei até agora, por si só, já mostra a importância das palavras. Mas, ainda assim, vamos ver aqui alguns versículos. Primeiro que tudo, o nosso Mestre, Jesus deu grande importância às palavras. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Porque por tuas palavras serás justificado
e por tuas palavras serás condenado. E isto também é muito forte. É? Foi o próprio Senhor Jesus a falar da importância das palavras. Quando aqui fala a palavra ocioso, mas eu vos digo que toda a palavra ociosa, lá no grego, eu pus aqui para vocês verem, quer dizer, no slide seguinte, quer dizer inativo, infrutífero, estéril, ineficaz, sem valor. É o que quer dizer esse tipo de palavras que Jesus tinha em mente. Lá no grego, a palavra tem estes significados todos. A palavra que é traduzida para o português por ocioso quer dizer isto mesmo. Mas pronto, o nosso dicionário de língua portuguesa também menciona estas palavras. Inativo, infrutífero, estéril, ineficaz, sem valor. As tuas palavras podem atuar a teu favor ou contra ti. Elas podem dar vida ou destruir. Elas podem ser bênção para ti ou maldição. Elas podem edificar ou destruir. É o que elas fazem. Se não tínhamos noção, nem consciência disso, é o que acontece. Eu vou citar mais uma vez, foi o versículo com que começámos. A vida e a morte estão no poder da língua. Podes falar morte para ti mesmo e para aqueles que estão à tua volta. Ou podes falar vida. Tão simples como isto. É o que a palavra de Deus diz. Quando aqui fala que a vida e a morte estão no poder da língua, é isso. Ou nós estamos a falar vida, ou estamos a falar morte. Não é outra coisa. Provérbios e a importância das palavras. Provérbios fala muito sobre isto, além deste versículo. Mas ainda há aqui uma passagem em João 6,63 que Jesus diz uma coisa muito importante. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Tantas passagens, olha, há centenas de passagens. É uma das coisas mais faladas na Bíblia. É o poder das palavras. Estaríamos aqui o dia inteiro se eu viesse trazer a maioria das passagens que fala sobre isto. Mas deixem-me dizer só mais uma ou outra em Provérbios. Provérbios 15,4 diz assim: uma língua saudável, depois eu pus entre parênteses, ou suave, calmante, gentil, benéfica, é a árvore de vida. Penso que está aqui. Uma língua saudável. Quem é que quer uma língua saudável? O que é que quer dizer saudável? Dizer coisas positivas, coisas de vida, abençoar, bem dizer, elevar, certo? Encorajar. É tudo isso. É uma língua de vida. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os nossos ossos. Tremendo, não é? Provérbios 16:24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e, reparem, saúde para os ossos, ou seja, para o corpo. Podem nos trazer saúde. Eu não vou citar nomes, porque vocês também nem conhecem, mas eu tenho uma pessoa na minha família que é uma coisa horrível, incrível. Está sempre a inventar doenças, está sempre a dizer que está com câncer nisto e naquilo e naquilo outro, dá-lhe uma dor qualquer, começa logo a dizer, eu digo, oh, fulana tal, porquê que estás a dizer isso? Isso é incrível, mas não vês o que é que isso estás a fazer? Ei, tu és um fanático, não sei o quê, lá estás tu com as tuas coisas da Bíblia e não sei o quê, que exagero, então por estar a falar isto vai-me acontecer, não? Olha, bem não estás a fazer a ti mesmo, a dizer essas coisas. As pessoas às vezes não têm noção daquilo que falam para si mesmo, das coisas que atraem, entre aspas, à sua vida. Está nas nossas mãos nós termos o conhecimento e a revelação se isto é importante ou não é para as nossas vidas. Provérbios 12:14 diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca ou das suas palavras. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca ou das suas palavras. Se quiseres fartar-te de bem, fala palavras de bem. As palavras que falas determinarão o que tu terás na tua vida. É o que esta passagem também nos diz. Muitas passagens. Teria aqui muitas passagens. Mas deixem-me terminar dizendo aqui isto, que é para vocês terem noção
de que as palavras que falamos diariamente na nossa vida farão as seguintes coisas. No próximo slide diz isso. Por um lado, primeira coisa, mostra onde nós estamos espiritualmente. Em Mateus 12:34 diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Para saberes o quanto tens crescido espiritualmente e onde está a tua fé, escuta o que tens dito. Sabiam disso? Que palavras da nossa boca mostram o nosso crescimento espiritual? Mostram a nossa maturidade? Mostram o quanto nós conhecemos da palavra de Deus, o impacto dela na nossa vida, das palavras? Sabiam disso? O que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tremendo, não é? As palavras que falas diariamente mostram onde estás espiritualmente. Em segundo lugar, limitam-te. Colocam limites na nossa vida. Nunca teremos mais do que aquilo que nós falarmos. Mais uma vez, poderá estar a ser radical. Mais uma vez que exagerado. Então, as palavras fazem isto, fazem aquilo. Não. É verdade mesmo. Nunca terás mais do que aquilo que tu falares. Elas limitam-nos. Agora, claro que nós sempre temos a possibilidade de escolher receber isto ou não. Trabalharmos nisto ou não. Vigiarmos isto ou não. E dizemos assim, isso é um exagero demais, eu também não acredito assim dessa forma. Agora vou andar aqui todo amarrado, todo preocupado, com as palavras que saem da minha boca. Olha, isto ainda vai-me ajudar mais, ao preparar isto tudo, vai-me ainda ajudar mais para eu vigiar ainda mais sobre mim. Eu vou fazer isso, não me importo de ser conotado como extremista ou exagerado, ou seja o que for. Eu tenho a noção, tenho o conhecimento e estou a começar a ter a revelação do impacto disto tudo. Eu não me importa o que é que os outros pensem. Eu tenho que olhar pela minha vida e aquilo que Deus espera de mim. Por fim, e eu gostaria que o grupo subisse, afetam o nosso espírito. Como já vimos, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. O mais profundo do teu ser ou espírito é satisfeito ou cheio com o fruto da tua boca ou das tuas palavras. O nosso espírito ser afetado, o nosso interior, o nosso coração. Eu gosto muito desta passagem. Do fruto da boca, do fruto, ou seja, as palavras que saem da boca, das palavras que saem da tua boca, por outras palavras, não é? Das palavras que saem da tua boca, ou das palavras que saem da boca de cada um se fartará, o seu ventre se fartará. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Eu gostaria que ficássemos de pé. O grupo vai nos dirigir em adoração, louvor a Deus, que sentirem. Todos nós poderemos estar em fases diferentes. Alguns já conhecem a palavra de Deus há muitos anos, outros se calhar há menos. Uns têm umas experiências maiores com Deus, outras menos. Alguns têm testemunhos, se calhar, para dar do impacto das palavras que falaram, que se concretizaram na vossa vida, ou outros poderão não ter. Estamos todos em estágios diferentes, em processos diferentes, estamos todos diferentes. Deveríamos estar todos a alimentar-nos da palavra e encher o nosso coração com as promessas de Deus para termos palavras com que falar, certo? Alguns com mais revelação, outros com menos, uns com só conhecimento e não revelação. Estamos todos diferentes uns dos outros. Mas agora, à medida que formos louvar e adorar, eu gostaria que vocês colocassem em prática esta palavra. Gostaria de vos lançar agora um desafio. À medida que formos louvando e adorando, que comecem a sair da vossa boca palavras que vocês tenham no vosso entendimento, que tenham no vosso coração, que se lembrem, peçam ajuda agora ao Espírito Santo para Ele trazer aos vossos corações palavras e promessas que vocês conhecem que estão na Bíblia. Pensem agora na vossa situação. Pensem agora na montanha que vocês estão a enfrentar, que vocês querem falar a ela para ser removida das vossas vidas e ser lançada no mar.
Pensem agora. Pensem. E peçam ajuda agora ao Espírito de Deus para vos fazer relembrar as promessas que estão na palavra. E comecem a proferi-las com voz alta. Podem falar alto ou mais baixo, mas o desafio que eu deixo agora para vocês, à medida que formos louvando e adorando, é vocês deixarem sair das vossas bocas, além do louvor e das letras que vamos falar, das canções, comecem a proferir palavras que vão de encontro à montanha, à situação que possa vos estar a assolar neste momento. Querem aceitar o desafio? Vamos deixar sair palavras da nossa boca com fé, não duvidando, como disse o Senhor Jesus, mas crendo que se fará o que nós dissermos. Então vamos louvar e vamos ao mesmo tempo começar a falar palavras que vão ao encontro da nossa situação.